QAP Produção, fala galera! Olha eu aqui, mais uma vez, mais um episódio super especial, recebendo aqui uma pessoa super querida, nova no meu meio de contatos aqui, conheci recentemente, num momento super especial da minha vida. Ele que é produtor de eventos corporativos e culturais, live marketing, apresentador de podcast também, que é o dele é o Foco em Produção, depois vocês procurem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, que está presente aí nas principais plataformas de streaming. Ele é o ganhador do Prêmio Live lá, o Megafone de Ouro 2022 como produtor executivo e desde 1993 atua como produtor de eventos corporativos, cenográficos, técnicos, culturais e grupos de cultura, teatro e música. Já produziu eventos como Festa Literária Internacional de Paraty, Copa do Mundo, Olimpíadas, convenções, projetos de cultura, além de ter sido baterista e músico por muitos anos. E é pai de 2 lindos meninos e um lindo gatinho, T'Challa. Tá aqui comigo Vladimir Duarte. Obrigado. Legal. Nossa, até eu me estranhei. Então, eu já fiz isso tudo, né? Tudo isso, né? Seja bem-vindo. Menos que a Dani, gente, tá? Só pra vocês saberem. Assim. Obrigado. Um prazer cruzar na sua trajetória. A gente se vê lá pelo LinkedIn, que é um canal maravilhoso. Sim. Fiquei feliz de ter você lá no prêmio, assim, eu ainda comentei em casa, falei, a Dani vai levar esse prêmio, ela tem... Eu falei mesmo, Juliana, um dia eu tinha pra Juliana falar, ele falou isso mesmo, assim. E o Floripa também, querido, assim. Então foi bacana. bom, pelo menos a gente se conheceu lá, né? Sim. Quem sabe não nasce aquele trio lá. Exato, não, foi muito gostoso, né? A gente teve na premiação ontem, né? E aí foi um encontro, primeira vez que a gente se encontrou, eu não conhecia nem o Floripa, nem você, então assim, foi uma surpresa muito grata pra mim, porque eu até comentei, eu falei, eu não levei o troféu, mas eu ganhei amigos, novos contatos, né? Foram reencontros. É verdade. O reconhecimento, o carinho das pessoas, o fato das pessoas torcerem por nós. Isso é muito prazeroso, isso é muito gostoso. E eu acho que esse networking, né? Por mais que a gente já se seguir em redes sociais, né? Tava ali no LinkedIn, acaba não tendo uma aproximação, porque são tantas pessoas, a correria do dia a dia, né, Vlad? Então a gente, já tô chamando de Vlad, né? A gente já abrevia. O Thiago me chamou de Vlad ontem. Eu falei, parece que já me conhece. Então, assim, já parece, né? Que já conhece. Então, a gente acaba criando um pouco dessa coisa do tipo, não, tá ali na rede social, tá ali no LinkedIn, então pra mim, né, tipo... meio inalcançável, né? Exatamente. Eu também fiquei com isso. Ficou muito claro pra mim essa coisa da proximidade, principalmente da gente, e por não ser concorrência, porque uma coisa que não é verdade é que no mundo de produção a gente se ajuda, né? Sim. Principalmente os produtores. Com indicações, coberturas, enfim. Foi muito grato. Eu também não conhecia o Floripa, fui ver quem era a figura. É bom você conhecer, né? Saber que você tem profissionais ali com gabarito, porque parece que você tá às vezes sozinho no mercado, né? Salvador da pátria, e não tem isso de Salvador da pátria. Não existe isso. Não, né? E eu acho que foi muito válido, porque quando saiu, né, os finalistas, eu eu bati, literalmente, chamei, eu falei, oi, tudo bem? Eu tô lá com você, junto na final. E em momento algum, nem da minha parte, nem da parte de vocês, o Floripa daqui a pouco tá aí também, de tipo assim, tratar-se como concorrente. Eu ainda até falei, eu falei, não, vamos lá, tá, não sei o que, vamos conhecer. Aí já chamei pra vir gravar, eu falei, não, aproveita, você vai estar em São Paulo, porque você fica São Paulo e Rio, se a gente fosse ganhar né? R$1 bilhão, né? Falei, aí tá bom, tipo, não quero que a Dani... vamos pisotear, né, em cima, né? Vamos dar uma assadinha. Poxa, assim, não vai né? mudar nada, assim. Claro que eu acho que a história do prêmio muda no sentido profissional, mas assim, enquanto relacionamento, a ideia que o Júlio tá promovendo lá pelo Promovivo de criar um prêmio que enalteça figuras, não só como a gente, que tá ali na final, mas dar pro produtor e para produtoras a oportunidade de decolar, de pensar numa carreira. Porque tem uma estrada todo mundo para chegar ali, né? É o reconhecimento que o próprio nosso mercado, que eu falo muito da informalidade, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma missão, que é transformar o mercado de eventos. E transformar de que forma? Levando esse conteúdo, fazendo com que o nosso mercado seja menos informal. Sim. E essa informalidade é muito cômoda para muitas pessoas. E muitas vezes esses prêmios vêm para justamente mostrar que assim, é informal, mas é importante, é relevante, faz sentido. Então tá aqui, ó, nós apoiamos vocês. Porque se a gente for depender de, nossa, vamos entrar, sei lá, com uma petição e vamos transformar isso em formalizar de fato. Muita gente também não vai querer. Então, assim, da maneira tentaram tantas vezes. Já, então, assim, a gente se formalizar. Nós, né? Hoje eu tava falando um pouco antes aqui com o Gustavo sobre a questão do plano de carreira. Eu tenho um plano de carreira pra minha vida. Eu tenho metas a serem cumpridas com períodos, com prazos e tal. Então, assim, a gente tem que fazer por nós. Então, assim, é uma carreira muito solitária. Ontem a gente tava falando disso também lá, né? Que somos lobos solitários, né? Muito solitário. E quando a gente encontra pessoas com pensamentos
muito parecidos, com engajamento voltado para isso, com essa conexão, com um trabalho leve. Você é o tipo de produtor que você olha assim, é um cara sereno, não é aquele cara workaholic e que, sabe, aquela coisa não, que... Vou te dizer, eu curto meus finais de semana, assim. Eu tenho falado isso muito para meus produtores que estão ali me acompanhando, assim. Quando eu confio em você é porque eu não quero aparecer no evento. Eu já passei desse momento na carreira. Assim, talvez é um processo de construção, é claro. Sim. No início, a gente provavelmente estava ali querendo morder na jugular. Faz parte, porque você está ali aprendendo o tempo inteiro. Mas hoje em dia eu já sei qual é o processo, então eu não quero sofrer. Eu tô a fim de ser sereno mesmo, porque não tem a menor graça. Tô fugindo de um evento para vir aqui bater um papo. Porque eu tô muito tranquilo para isso. E é o tempo de carreira. Você falou uma coisa da informalidade que eu queria pontuar, assim. A gente vem informal, sim, né? Eu acho que nesses últimos 10 anos as melhorias em relação ao CNPJ para os MEIs, isso facilitou. A gente passou por outros processos, era o famoso RPA, né? Perde 11%, 27%. Nossa, ou não tinha nota, recebia, vai recebendo. Dinheiro eu acho vivo. Que a facilidade tá aí. Eu acho que o profissional de evento não tem mais o que reclamar. O acesso à informação, o seu canal, meu podcast, tantos outros meios, assim. Eu acho que o prêmio pontua uma coisa para eles olharem para figuras como nós, assim, que já estão há mais de 20 anos na estrada, entenderem que tem um percurso, tem que fazer o percurso. Não tem jeito. Você não vai amanhecer produtor num dia e vai ser o diretor de produção no outro. Pode até acontecer, mas vai dar problema. Sim. Porque se não tem jornada, não tem percurso, não tem tia Dani ensinando, não tem parceiros, não tem o Vlad aconselhando informalmente, como eu faço com muitos colegas aqui, a jornada vai ser dura, assim. E vai se colocar numa camisa de ego que é muito perigosa também. Sim. E aí a queda é muito grande. Muito, sempre. E acontece geralmente em trabalho, quando você está precisando entregar e entrega errado. Assim. E aí é todo um trabalho que você fez que vai ser perdido ali em minutos por bobagem, por ego, por assumir algo que não seja tão compatível ali com o que você não tem a capacidade, às vezes, né? De assumir que você não está naquele momento de entrega. Tem muito disso. Essa consciência é muito importante, né? Eu sempre costumo falar que não compare seu capítulo 1 com 20, 100 de ninguém, entendeu? Muito bom. Tipo, eu tô lá no 200 e lá vai cacetado. Você começou no 1, querido, então vamos, passinho por passinho. Faz a jornada, é isso. Exato. Use-me como inspiração. Não queira ser como eu, entendeu? Usa como inspiração. Do mesmo jeito que eu tenho pessoas que eu me inspiro e que eu sei que um dia posso chegar lá, mas eu não vou saltar, né? Não é um pulo de paraquedas que... Não é. Né? E a gente aprende isso no caminho, né? Eu subo júnior e desço master. Não tem isso, assim. E geralmente no percurso tem muita descida, né? Para depois ter muita subida, assim. Quando alguém olha para figuras experientes e fala, eu quero ser como você, eu falo, cara, mas é muita jornada, assim. Total. E falando nisso, como que você começou, Vlad? Aí é uma curiosidade minha, nem tinha na pauta aqui agora. 93, assim, eu vou contar uma história muito curiosa. Eu sempre gostei de produção e eu me lembro, eu músico, né? Músico de... Tocava com o Rodrigo Suricato, hoje o cantor do Barão Vermelho, a gente é amigo de infância. O Rodrigo já tá em outra esfera, mas a gente cresceu junto e eu me lembro que a gente tinha uma bandinha e eu adorava, sempre gostei de arte, cultura, assim, sempre fui apegado a isso. E aí montei um evento no salão de festa chamado, acho que pra mim foi o start, assim, primeiro salão de arte, cultura e música da Praça da Bandeira lá no Rio de Janeiro. E aí chamei um amigo do meu pai que tinha um boteco assim meio cultural, ele montou o bar, chamei uns amigos para tocar, meu primo com um quarteto bem legal, um trio bem legal, exposições de quadra, aí montei aquela coisa informal, mas isso era muito guri ainda, 16 anos. Aí quando meu irmão é produtor de eventos, meu irmão mais velho, Márcio. Mas eu ficava vendo aquilo à distância, né? Porque o meu lance era bateria, gurizão, cabeludo, eu queria ser músico. E aí, no momento, o Márcio me falou, vem fazer um freela pra mim, era pro banco de eventos. Era o lançamento da fábrica da Brahma em Campo Grande, era a maior fábrica da América Latina na época. Só que era uma ação que acontecia no Rio, tem uma curiosidade. Eu sempre conto essa história porque é curiosa. Assim. Tem um cara que ganhou um prêmio ontem, vou contar uma história que é curiosa. Primeiro evento que eu fui fazer assim, já de um grande porte, aí meu irmão falou o seguinte, você vai ser supervisor, vai ter uma queima de fogos espalhadas na cidade. Naquela época não tinha celular, então a gente andava com uma televisão preto e branco de mão, assim, para poder assistir o lance aparecendo no Jornal Nacional, um determinado momento lá, entrava o comercial da Brahma, e no determinado segundo, ou na chamada que tinha do comercial, não lembro, a gente tinha que soltar os fogos junto com o CG lá a parte eletrônica do comercial, saíram uns fogos lá, 1993. Bom, aí cheguei lá em Bangu, era uma vila com talvez uns 50 metros assim, de distância entre casas, e aí montaram aquela parafernália de fogos de artifício profissional mesmo, de praia, que você vê na praia, só que aquilo é um canhão, né, de deslocamento de ar, e eu, júnior, total,
com aquela televisão, falei com o técnico, tudo bem, tudo certo. Falei, quando der a hora você me dá o ok. A comunidade ali daquele pedaço da vila, feliz com aquilo, achando um barato. 8h30, Jornal Nacional, comercial, aí eu olhando pra televisãozinha preto e branco, aquela TV desse tamanho. Aí eu falei pro cara, agora, tinha um, que era o Tai. Aí ele, pô, aí começou a explodir. Pô, aquela alegria, fogo. E uma fumaça branca e é muito deslocamento de ar e muito barulho. E eu me lembro que eu fiquei assustado. Falei, caramba, quando a fumaça abaixou, todos os vidros da vila tinham quebrado. Todos os gessos caíram. Um caos. E eu falei, caraca. E aí desceu todo mundo atrás dos caras que passavam o dia inteiro montando os fogos pra quem vai pagar meu prejuízo. E por algum motivo dessa vida... Foi ele que mandou. Não, eu passei pelo meio de todo mundo com uma TV, aquela TV portátil preto e branco, né? Passei andando, saí da vila, fui num posto de gasolina, era em Bangu, lá no Rio. E aí fui no posto de gasolina, peguei o orelhão e liguei pro número que a gente tinha da produção, que tava num hotel lá na Zona Sul. E liguei e falei, aconteceu isso e isso. Ele falou, a gente vai mandar um carro, não volta lá. A gente vai resolver a situação. E meu primeiro evento, assim, que eu me lembro, começou já dessa maneira. Super emoção. Eu devia ter colocado isso lá no currículo pro pessoal não votar em mim ontem. Mas assim, aí começou assim. E aí me deu esse estalo. Meu primeiro evento, eu estourei tudo. E aí eu falei, caramba, o negócio... Foi estourado o seu primeiro evento. Foi sucesso, mas é o que eu falo assim, é o lance que você não pode entrar em qualquer coisa que você não se garanta. Tudo bem que... Quando eu volto nesse episódio, o cara dos fogos, que é o técnico, ele devia saber do deslocamento de ar. Até pra falar pra você, Vlad, Dani, não rola aqui. Essa Quem vila que é o especialista? Eu sempre falo isso, quando as pessoas nos chamam pra fazer um evento, quem que é o especialista no evento? Somos nós. Do mesmo jeito, eu contratei o cara dos fogos, eu não estouro fogos todo dia. O cara é o especialista, então você não tá só contratando os fogos. Exatamente. Eu falo dessa brincadeira que deu errado, mas assim, de fato é pra trazer atenção, porque... Quem estava errado era o técnico, que não teve a menor noção de medir essa coisa. Mas começou assim, em 1993. Depois eu emendei na gerência de marketing do Barra Shopping, fazendo eventos de shopping. Aí a vida foi me empurrando, assim. E foi tocando. E tô aqui hoje, sentado na sua frente. E sua formação, Vlad? Eu fiz contabilidade técnica. Nossa! Depois comecei a fazer administração pública, mas essa minha rotina de São Paulo não me permitiu finalizar. Não. Então a UF tá lá trancada. E eu fico, porque eu vivo nesse vai e vem, né? E eu não consigo terminar e eu já tô pensando em outro curso, mas também à distância, porque não dá pra fazer. Não, presencial. Não dá pra ir fazer prova da maneira que eu pensava que Eu dava. tenho uma certa dificuldade com curso à distância, assim, mas você é tá na professora. meta. Eu sou, mas eu não consigo consumir. Eu juro pra você, eu demorei muito a ter um curso online. Mas demorei. A faculdade é meio diferente, sabia? Assim, ainda mais a gente que já tá com a profissão Old resolvida, school. né? Então, cara, vai rolando, assim. Eu tava curtindo e eu tinha um desejo de ser prefeito. Essa coisa do produtor, de ser mandão, Jura? né? Tive um momento da carreira... Eu já tive alguns convites, não para prefeito, mas de vereadora. Eu não tive esse convite, não, mas eu ficava olhando os administradores, a cidade. A coisa pública me interessa. A gente trabalha muito com evento em área pública, né? Mas eu acho que tive esse tesão que acabou rápido. Já acabou. Aquela coisa do administrador, né? Do gestor, exatamente, né? Que que tem não é muito igual. a ver. O meio público não. Eu já fui da gestão de projetos na área de esporte e não é igual a fazer evento. Não dá. Não, é completamente. Porque entra num processo burocrático que me irrita muito. Então, assim, é aquele processo burocrático, né? Burocrático. Então, assim, e fora as coisas que, tipo, provavelmente vão acontecer, né? Que eu vou ter que fazer vista grossa e eu não vou conseguir. Então, eu não vou durar. Eu não vou durar. Eu não durei. Eu fui fazer gestão num caminho, num espaço importante lá de Niterói, no Rio de Janeiro, onde eu moro. E quando a vista grossa pediram, eu falei, cara, eu vou embora daqui. Não dá pra fazer isso. Né? Não é comigo. Não assim. dá. A gente acaba não conseguindo misturar muito, né? E quando a gente fala, né, nesses inícios de carreira, né? Então, você vê, ó. Primeiro, você poderia ter sido ter ficado frustrado, apavorado e falado, não quero isso pra mim, não sei o quê. Mesmo assim, foi insistir e teve a frieza de ir lá comunicar e falar e tal. Então, assim, são coisas que já desde o início, você vê, uma primeira oportunidade que você tem, entra já o espírito de resiliência, né? Sim. Que é extremamente importante para quem trabalha com eventos, e o solucionador de problemas. Olha o tamanho do problema que o cara tinha. E, tipo, e aí nessa hora, eu sempre falo isso, né, no time. Quando acontece um problema, independente de quem tinha sido culpado, a gente tem que dar uma solução. A gente precisa resolver. Culpados a gente apura depois. Então, assim, isso faz muito parte do nosso dia a dia. Não é fácil, é muito prazeroso. A gente gosta, né, de solucionar esses problemas. A gente tem essa facilidade, faz parte da característica de um produtor estar ali, né, gerenciando esse tipo de situação. Só que, pelo menos a gente tenha percebido nesses últimos meses, principalmente nessa retomada, né, esse pós-pandemia, que está
insano, né, Vlad? Tá insano. Tá. Mas você sabe que eu acho que o papel do bom produtor é evitar que chegue nesse ponto, né? Você sabe disso melhor do que eu pela sua carreira, que é muito vasta, assim. A gente trabalha para não ter problema, já vai pensando no ponto a ponto. Óbvio que quando eles acontecem, a gente tem que ter esse sangue frio, calma, porque senão você não vai entregar. Eu chamo de produção preventiva. Exatamente, é isso. Tem que fazer essa prevenção. Porque é fácil fazer essa prevenção. Sim. Se você tem um orçamento, se você tem um conhecimento, sabe e conhece quem sabe as coisas que você precisa, só dá errado se você quiser. Exato. Eu sempre aplico o plano B para tudo. Sempre. Às vezes sou sempre vista como pessimista ou terrorista. O último evento foi a terrorista. Nunca tem o realista. Não. Eu acho isso muito curioso, né? E tem uma coisa que eu tenho visto, assim, algumas pessoas falam, mas você é muito duro. Eu falei, não, eu sou prático, direto. Não objetiva. dá pra ficar dando volta, assim. Eu sou a grossa. Depois sai pra tomar uma cerveja, tomar um café, assim. Vamos focar. Foco, exatamente. E eu sempre falo também, quando a gente tá trabalhando, a gente trabalha para o divertimento dos outros. Sim. Eu não faço parte daquilo ali como público. E uma Nunca, vez eu... né? A gente Não, nunca e uma faz. vez eu falei isso pra uma pessoa, e aí olha a situação. Tipo, dei oportunidade pra pessoa e tal. E aí a pessoa simplesmente assistindo a palestra. E aí a hora que acabou o evento, a pessoa que estava trabalhando para mim, ela simplesmente, uhul! E ninguém bateu palma. Você contratou ela de claque, não sabia, né? Eu falei, eu não contratei um macaco de plateia, um animador de plateia. Tipo, eu não sabia onde foi a cara. Eu fui só encolhendo, assim. A minha sorte é que o cliente, a gente tem uma ligação tão bacana, que depois ele veio e falou, você quase sumiu atrás desse computadorzinho seu, que era esse daqui que eu tava lá, esse imagina, de né, 11 cara? aqui. Então, assim, gente, não é chatice, é questão de postura, é posicionamento. De tipo, pessoas chegam no evento, esses dias uma assistente minha pegou e falou, né, que ela foi fazer um sub pra mim, a Beth, e aí ela chegou lá no evento, a menina chegou, uma outra, de um apoio de uma outra agência, chegou e ela falou assim, ai, nossa, eu vou comer brownie hoje. Tipo, nem bom dia, nem nada. Então, assim, são coisas, gente, que é a mesma... por que tem que ter essa questão? Não é oba-oba, nossa, brinde, você Mas pensam que a gente produz sabe? festa. Alguém nunca te perguntou? Da família, sei lá? não, O Ronaldo fala muito isso, que com 30 anos perguntam se ele ainda produz festa. cara. Não, tem gente que... Meu tio ainda fala pra mim, ele fala, você ainda tá fazendo evento ou você arrumou um emprego? É uma pena, né? Mas eu meio que hoje já nem... Eu não levo mais a sério. Porque, Também não. Tipo, tô pagando minhas contas, meus filhos estão aí, minha Tô vida tá vivendo seguindo. bem, muito bem. Tenho bons amigos, bons negócios. Eu Sim. não vou ficar discutindo um negócio incompreensível para alguém. Exato, entendeu? e que é aquela coisa assim, por pura falta de conhecimento. Por um estereótipo de que acha que a gente faz festinha e que vive na bagunça e tal, não Você sei o quê. imagina quem produz o Rock in Rio, esse pobre coitado, a pressão pra ele tá sempre fazendo show, né? O cara, ninguém pensa no perrengue que aquele cara tá lá dentro. E acha que o cara rock. trabalha só 10 dias no ano, né? Nossa, ainda tem isso. Não, tipo, nossa, que vida boa que você leva, né? Nossa, você trabalha só 10 dias no ano, né? Uma miopia total que tem sobre o nosso... Não só... É sobre tudo, mas sobre eventos, porque nessa coisa do público, da satisfação, da entrega, né? Sim. E aí confundem a nossa produção com uma enorme diversão. Que mas não é uma brincadeira. Mas tem o lado sério. A gente não é que, nossa, não vejo nada, não assisto nada, não sei o que. Não, gente, mas não é o foco. Essa é a diferença, não é o foco. O foco é na produção. O foco é em produção. O foco é em produção. Mas esse é o grande barato. Você tá ali Você tem que assistir? Tem, mas não adianta. O cérebro tem que estar com a outra metade na entrada, no funcionamento, no buffet. Pode ver a palestra, mas não vai dar para captar 100%. Não, você pega um insightzinho, uma outra coisa ali. Se você for muito esperto, amadurece aquilo ali, filtra e... Ó, eu fiz 6 anos de Flip, a coordenação artística e a técnica. A artística era o show de abertura e tal, aí assistia porque eu tava ali dirigindo. Aí começava as mesas da Flip. Eu tava dentro da tenda principal. Eu me lembro de poucas. Porque eu tava olhando, mas não tava assistindo. Eu tava com a cabeça no cara da câmera, no fulano e no ciclano. Enfim, não conseguia ficar ali. Não dava pra bater aquela palma. Batia a palma de claque, porque acabou. Exato. É isso, galera, acabou, vai lá, muda a luz e tal. Mas a gente não vai brincar, não dá pra... Talvez hoje dê no sentido de... Porque o produtor executivo tem essa premissa de poder não estar na operação, né? Ele fez toda a organização, a gente vai para ver a operação. Aí você curte com o seu cliente, toma um café. Você acaba mas é o lance da jornada. Mas o foco é em produção. Falou tudo. Esse podcast é maravilhoso, viu, gente? Segue lá. Ó, a Dani, a próxima, eu vou pegar esse áudio e vou levar para lá. Com os patrocinadores dela. Vou dar um plus lá. Coloca lá. E Vlad, a gente fala, né? E a gente faz muita amizade no meio, né? E a gente comentou até de algumas pessoas em comum. Uma delas é o Adriano, né? A gente tava falando, bebê, beijo.
beijo. A gente chama de bebê. O Bom bebezão. saber, bom saber. Todo dia de manhã eu acordo com o áudio dele. Fala comigo, bebê. Ele me mandou um áudio cedo, cara. E sempre alto astral, né? Tava vibrando assim. Aí eu quase falei, você ficou chateado, né? Porque esse prêmio não tá com a Dani. Eu me senti até mal, né? Eu falei, vou devolver, vou mandar trocar lá. Mas tem uma foto, você tá segurando, manda pra ele, que tá virado. O prêmio, a foto com o Floripa. Não, verdade. Corta, verdade. Já cortou aqui. Quem disse? Ó, Adriano, você vai ganhar a foto com o megafone. Que tem. Ele me mandou um áudio, ele falou, e aí, bebezão, fala comigo, não sei o quê. Aí ele falou assim, vi lá que você não ganhou, mas você tirou várias fotitas, tava maravilhosita, e não sei o quê. O jeitinho dele, adoro, Adriano, adoro. Figuraça. E um baita profissional, gosto muito, que né? Bom, trabalha bem, acho que é um cara que merece aí, batalhou bastante para estar onde está, foi produtor, então entende as nossas dores, né? E consegue hoje fazer. A gente tem muitos bons produtores e empresários hoje, Sim. né? Grandes empresários até. Um pessoal que veio ou da graxa, ou veio da produção. É um pessoal que sabe entregar evento porque viveu o que a gente está vivendo. Isso é muito bom. Esse do conhecimento. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que o produtor de eventos ele precisa saber muito de algo e um pouco de tudo. E isso é muito fatídico nesse sentido. É o generalista, como eu chamo. Exato. É o produtor generalista. Sim, porque assim, como que ele vai poder coordenar tudo? Como que ele vai ter segurança de atender, né? E demandar, né? E delegar funções ali. Se ele passou por aquilo, que senão fica realmente difícil dele poder coordenar. Exatamente. Então, quando a gente entra para começar com eventos, a gente até falou da questão de comparar capítulos, né? Muitas vezes eu vejo gente me procurando, falando, Dani, eu quero começar com eventos, tal, não sei o que, mas me ofereceram aqui uma vaga no credenciamento. Isso não é produção. Eu faço credenciamento até hoje, Vlad. Sabe, o que trouxer. Isso é produção. Então, assim, o cara chega com uma expectativa muito grande e é onde se frustra. Ou então chega querendo, nossa, meu cachê tem que ser igual ao da Dani. Não vai ser, cara. Será que eles imaginam que a Dani e o Vlad nunca carregaram uma caixa? Nunca enrolaram um cabo? Carrega até hoje. Eu já enchi o bateco. Meu. Já enchi bateco já sênior, assim. Eu e o Xandico Nogueira, um baita de um diretor técnico, assim. A gente um dia viu ninguém enchendo bateco, a gente tava incomodando a turma. Falei, vamos lá, 1000 batecos, você tá mexendo. Ih, cara. E vamos. E aí, quando você coloca algumas funções, eu tenho os grupos, né? Eu tenho 2 grupos no WhatsApp, que são bem cheios. Você nunca me convidou. É o Elite da Produção, vou te colocar lá, tá vendo? Vocês estão vendo. Tá vendo? Não, tem muita gente que não tá lá. Eu preciso abrir o 3 pra colocar, tipo, o 3 vai ser o Elite 3, tropa de elite mesmo, assim, vai ser o tropa de elite da produção, não vai ser só o elite. Você tem que mudar pro tal do Telegram, que dá 1 bilhão de pessoas. Então, eu fui, mas não engaja. Ninguém vai. Todo mundo vocês fica. Também, né, cara? Tá virando panelinha, né? Então, eu sou do 1, eu sou do 2, agora, vocês não entram no 3. E aí eu toco terror, porque eu falo, se você que tá no 1 tentar entrar no 2, eu te tiro dos 2. Nossa! Eu toco terror. Porque senão eu não consigo ter grupos. E aí, assim, o segundo foi muito árduo de fechar, porque assim, eu divulgava o 2, o povo não entrava tudo. Eu chamava e falava, escolhe, onde você quer ficar? Tá certo. Porque senão não cresce. Então, produtora realmente. É folgada, né? É tudo. Raça, viu? Não sei por que eu fui cair nisso. E aí, a gente tem ali, né, o pessoal dos grupos e muitas vezes as pessoas divulgam algumas vagas. A gente tem visto algumas coisas realmente muito abusivas, assim, sabe? Mas tem muitas pessoas que questionam muito. Cara, vai lá, pega a oportunidade, vai ter sempre alguém vendo. Vlad, eu comecei panfletando. Eu panfletava lá em Barretos. Que legal. Naquela 43. Tipo, e eu era tão boa panfleteira que eu virei entregadora de CD. O CD todo mundo queria pegar, mas eu panfletava tão bem que o cara lá pegou e falou, não, você vai entregar os CDs agora, porque você entrega os panfletos muito bem. Então, assim, tem sempre alguém vendo. E depois virei coordenadora de tenda de customização do Camarote Brahma. Então, assim, fui indo. Foram 10 anos de Barretos. Você não acha que tem que ter uma coisa meio empreendedora no produtor? Precisa ser o vendedor. Então, ele tem que se vender e vender o que ele tá fazendo. Tem que acreditar naquilo. Total. E quando eu falo, as pessoas falam, Dani, mas eu já fiz seu curso, já consumi todo o conteúdo que tem na internet, já fiz uma faculdade de eventos que hoje tem, na nossa época não tinha. Não tinha. E aí eu falo, galera, estuda sobre gestão de pessoas, vai aprender a fazer uma planilha financeira, vai aprender sobre marketing, vai estudar sobre técnicas de vendas, atendimento. Né, não é só produzir. Então, quando eu ficar só explicando sobre produção, você pegar algum conteúdo meu, você vai ver. Eu falo muito da questão do jogo de cintura, do motivacional, você como ser humano. Então, assim, é a profissão na qual você tem que saber de psicologia, de finanças, tudo. Principalmente a própria, né? Para cuidar e ter um equilíbrio e não adoecer. Esse é um assunto que volta e meia bate internamente. Essa coisa do prêmio para mim essa noite foi muito satisfatória, é óbvio. Falar do ego é importante, mas teve um momento que eu precisei me despir, assim, tirar ele de mim, porque ele atrapalha muito, né? O produtor, eu acho, principalmente o produtor,
os executivos, as executivas que estão ali, de fato, precisando dominar a operação que está tocando, você se colocar como rei, assim, ou a rainha, é muito perigoso, né? E eu fiz um programa falando justamente sobre o ego, porque você precisa ser gentil com as pessoas. E às vezes o ego te atrapalha, assim, porque a gente vai ganhando conhecimento nessa jornada, né? Essa amplitude que você vem falando de, estuda um pouco de psicologia, lê. Tem que ter repertório, que é uma palavra que eu tenho usado muito. O repertório é fundamental para tudo, não só para o produtor de eventos. Acho que para nossa existência. Sim, tenha repertório. Para o ser humano. Mas para o produtor de eventos, ele precisa ter repertório, ele tem que ter paciência, vai ter que panfletar, vai ter que carregar caixa para coordenar, e depois para dirigir. Enfim, tem que experimentar. Ser generalista, quer ser um executivo de produção, uma executiva, tem que ser generalista. Tem que entender o problema de quem entrega panfleto. Quem está sentado fazendo lá o credenciamento. Porque fica muito fácil dar ordem. Pô, tá uma porcaria esse credenciamento. Você não sabe o problema do cara. Alugou o computador errado, a internet que você alugou é uma porcaria. Porque é muito fácil, né? Você ser um gestor, se você não compreende que você não dá a ferramenta para o seu contratado. Ou que aquela pessoa está 28 horas em pé e não comeu, não dormiu, você quer que ela sorria. Achando que ela é uma máquina. Isso é muito louco, entendeu? Então você precisa ter essa amplitude de repertório para você entregar a qualidade. Eu acho que isso vai formar o melhor profissional possível. Total. De qualquer área. Na nossa, então, nem se fala. Foi, eu acho que o Célio, né, que comentou ontem, Sim, né? O Célio eu até notei a frase dele. Ele falou, estamos esgotados e precisamos de respeito. Eu tive um papo com ele, né, assim, lá no Foco em Produção. E ele já vem batendo nessa tecla. Porque é verdade, assim, o que acontece? As agências são espremidas pelos clientes, que aí vão espremendo os profissionais. Você já parou pra pensar que a gente paga o artista, nada contra vocês, artistas musicais, mas a gente paga na condição de cachê adiantado e a gente recebe 30 dias depois? Então se você, eu te chamo, Dani, vem fazer a direção musical, a produção musical desse evento, você só vai receber 30 dias depois e o cara já recebeu. Quando não 60, né? Quando não 60. E o cara só vai realmente no dia, a gente já tá trabalhando... Muito antes, assim... E o Célio tem razão em brigar por isso. Assim. Lógico. Tem que mudar. É uma briga minha também. A minha também. 60 é um cachê que, se você um dia me indicar pra você fala, Vlad, eu não trabalho com 60. É foda. Salvo eu tenho que colocar 200.000%, assim, tem que ser muito bom pra mim. Porque ninguém paga conta de 60 dias. Ninguém, nem o cliente. Não. Não faz 30 dias é porque a gente cria o fluxo, né? Tudo bem. Mas é assustador para um produtor de começo de carreira. Assim. Sim. Ele tá contando com aquela grana e a gente sabe disso, né? Total. A gente já começou lá contando que vai receber aquela grana. Depois a gente aprende a fazer fluxo. Hoje tem, amanhã não tem. Exatamente. Igual eu agora adoeci, precisei fazer a cirurgia, tô com 10 dias de cirurgia. O meu mês parado. Eu fiz um evento em julho e agosto eu não tenho uma entrada. Uma. Não tenho. Então, tipo assim, e aí? Pessoas falam, nossa, sei o quê. Eu tenho as minhas. Você tem planejamento. Né? Exatamente, as minhas economias, eu me organizei mas são e tal, anos não sei o quê. nessa estrada, né? Exatamente. Sabendo disso. E aí você tá naquele looping disso, aquilo outro, não sei o quê. Imagina se, tipo, beleza, aí eu dependo de um cachê que vai entrar daqui 60 dias. Nossa, nem fala. Você costura o estômago e estoura a cabeça, porque você pira. Então, assim, é muito complicado. A gente tem que ter essa questão do planejamento, é muito forte. E eu falo, é muito contraditório, né? Porque somos planejadores, somos organizadores de eventos e não organizamos a própria vida, velho. É muito, tem muita né? gente nesse caminho. Porque acha, não, vou lá, peguei um puta cachê, nossa, não sei o que, vou ganhar o mundo. Não, filho, guarda ou investe em alguma coisa, Exatamente. sei lá, sabe? Eu falo, o melhor investimento pra mim é comprar dólar, porque eu não gasto. A única maneira de eu não gastar. Já custa caro e não é melhor não gastar. Exatamente. Então, assim, enterra lá no quintal, porque não tem nem onde guardar. Mas, assim, faça o seu pé de meia, né? O que me segurou durante a pandemia, os primeiros 6 meses também, foi um fundo de reserva que eu tinha. Então, assim, Dani, mas como é que eu faço isso? Me dá uma consultoria sobre isso. Eu não sou a melhor pessoa indicada, mas eu aprendi isso com o Sebrae. Então, assim, você que tem uma MEI, tem canais. Você vai lá, você senta com o consultor, o cara te dá todo o beabá. Tem cursos gratuitos em relação a isso. Fora um monte de conteúdo, de um monte de influencer aí voltado para essa área de finanças, que pode te ajudar. Então, Thiago Nigro, aquela Natália Cury, tem vários. Então, assim, a Nath Finanças também, que é super legal. Então, ferramentas para isso tem. Depende muito mais da gente. E é muito puxado. Tá muito mais fácil hoje, né? Nossa, tá tudo na mão. O conteúdo tá na tela. Tudo, cara. igual eu falo. Quando eu comecei, não tinha curso de eventos. E aí, tipo, eu passei por tanta roubada que aprendi com as roubadas. E hoje, se eu tenho conteúdo para compartilhar, foi porque eu me ferrei lá atrás. Mas exatamente. Assim, eu falo pra galera, o que eu faço é o compartilhar conteúdo, no nosso caso, é facilitar o caminho para as pessoas. É mostrar, olha, eu já fui por aqui, foi assim, assim, assado. Você que escolhe. O livre-arbítrio exatamente, somos facilitadores. De mostrar pra galera e falar, o caminho é esse. E tá muito fácil. Então, o consumir conteúdo, ou
se organizar, né? O ser um profissional de excelência. Eu sempre falo, eu não sou uma boa produtora. Eu sou uma produtora dedicada. É completamente diferente. A gente encerra aqui a entrevista. Vai ser o tema do videocast, esse vai ser. Tá, eu não sou, porque assim, eu me dedico muito, porque bom todo mundo é. Tem um monte por aí. Tem um monte por aí. Eu me dedico e tento. E tipo assim, o que o cliente contratou é o que eu sou obrigada a entregar. Óbvio, eu também penso isso. A mais é o que vai fazer ele me contratar de novo. Eu fiz uma montagem agora no AMB, né? Saí de lá pra cá. E eu trabalho com uma figura há 20 anos no Rio, de cenografia, e ele nunca me dá dor de cabeça. E ele me deu uma dor de cabeça agora e eu precisei falar elegantemente pra ele: não estou satisfeito. E ele entendeu com 3 palavras que eu tava muito pé da vida. Mas eu não estava pensando isso, falei, mas não me interessa, eu estava pensando. Tá no manual que tinha que acabar a tal hora, eu queria estar contando com essa hora. E virei as costas e fui embora, e o recado ficou dado, assim. Uhum. Porque eu também aprendi a não perder mais a paciência. Falei, você vai ter que me entregar, assim. Eu falei, até 7 horas da manhã você pode ficar aqui. O problema é seu ficar acordado, não é meu, eu vou dormir. Uhum. Mas assim, eu não vou mais estressar, não me estresso, cara, assim. Eu vou entregar pro meu cliente o que ele comprou. E aí entreguei, assim. Sim. Eu não entreguei satisfeito, mas o meu cliente estava muito feliz da vida. Sim, porque eu acho que não adianta só estar bonito que você produz ou entrega. Tem que ter um processo, né? Se ele sai da sua mão, e às vezes não sai da sua mão por culpa sua, porque aquele prestador de serviço não está se envolvendo, é muito ruim, isso é frustrante, porque é o que você falou, eu quero ter menos esforço, porque é muito fácil produzir quando você tem experiência. Uhum. Se o capital existe, é muito fácil, gente. Sim, sim. Desculpa, assim, de fato, se a gente está tratando de grana, se você contrata um profissional certo, o serviço certo, não tem como dar errado. Com grana e com tempo. Sim, então, se você tem esses dois, né, por que vai dar errado, cara? Eu não tenho porquê, só se, nossa, foi muito azar da pessoa, porque... coisas acontecem, mas Total. assim, aí que aquele momento você falou, o produtor que precisa resolver problemas. Eu preciso resolver problemas do meu fornecedor, tudo bem, eu vou ajudar ele porque é a minha entrega. Uhum. Sabe? Vandalizaram lá uma letra XPS da vida. Eu arrumei um fornecedor aqui em São Paulo rápido para ele. Essas coisas tudo bem, é papel de um produtor, de um parceiro, mas assim, coisas acontecem. Às vezes as coisas saem da sua mão de fato, caem, desabam o teto de um pavilhão, não tem estante. Aí tudo bem, você tem que pensar em outra solução. Mas eu confesso a você que eu venho planejando caminhadas com tranquilidade, justamente para ser o cara sereno que você viu ontem, porque eu quero ser esse cara até desligar desse planeta. Também. Não tô mais a fim de Não, e eu tô nessa caminhada. Nossa, tô tendo como inspiração aqui. Vamos mudar esse programa para Zen Produção. A gente vai abrir um podcast junto, videocast. Não, aqui. eu tô trabalhando com um tema chamado Produção Consciente. Produção consciente, de saber de fato, não fazer no susto, no automático, entra no piloto automático, você vai fazendo, porque tem que ser assim, porque é assim. Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, gente, tem processos, dá pra fazer de forma consciente, dá pra trabalhar de forma preventiva, dá pra trabalhar sem estresse. E aí fala, não, mas tá todo mundo assim, as pessoas generalizam, né? Tá todo mundo assim, tem que ser assim mesmo. Pra você, querido, pra mim já não serve mais. E aí eu demito um, aparece 100. Então, o meu produtor que tá lá no AMB, ele falou, no primeiro evento comigo, falou, nossa, me deu tudo mastigado. Eu falei, mas eu tô há 2 meses trabalhando. Assim, no máximo que eu quero de você é que eu não apareça, eu não quero aparecer, então eu tenho que te dar tão mastigado. Mas quando eu falo que não quero aparecer, assim, não é que eu não queira trabalhar, porque eu já trabalhei. Assim, você, Floripa e outros produtores executivos ou produtoras, o nosso papel de fato é dar mastigado, assim, sabe? Eu não quero ficar ali, eu no stand em pé 20 horas sem fazer um trabalho de um cara que eu já tô pagando. Exato. E brigando para pagar bem, sabe? Então eu quero que ele fique feliz, satisfeito, com tudo resolvido. Quero que volte sempre. E que volte sempre pro meu time para trabalhar, para saber que eu vou deixar ele na cara do gol, assim. Sim, a gente precisa de pessoas nas quais a gente confia. Então, quando a gente chega, por exemplo, você dá a oportunidade para uma pessoa e a pessoa chega lá perguntando se ela vai poder comer brownie, ou ela aplaude no final, não sei o quê. Não adianta, gente. Não adianta pedir. Porque daí, eu não tô falando... ali não é um profissional, ali é a pessoa. Sim. Eu não formo pessoas, eu não tenho filho. Então, assim, eu não formo pessoas, eu formo profissionais. Eu tenho 3. Então, um é gato. Então, se contar gato, eu tenho 1. Então, você tem 1. Eu tenho 1. Mas ele não é pessoa, né? Então, deixa o bichinho lá, o chopp. E aí, a gente ter essa consciência, né? Vai muito do ser humano. E eu gostei muito do que você falou em relação, né? A gente ser vendedor, né? Eu comparo muito o produtor com o vendedor. O vendedor, ele sabe vender. E o produtor tem que saber produzir. Claro. E aí o vendedor, por exemplo, hoje eu estou vendendo um celular. Eu vou saber tudo sobre esse celular. Hoje eu vou vender um computador. Hoje eu vou aprender tudo sobre esse computador. O produtor também. Hoje eu vou fazer um corporativo. Tá, independente de ser um corporativo, XYZ,
todo evento é diferente do outro. Eu preciso saber sobre aquilo, eu preciso estudar, eu preciso entender sobre aquele evento, o cliente, enfim. Quando eu vou para uma visita técnica, ai, Dani, eu conheço o WTC de cor e salteado, tá? Mas o evento que você vai montar é diferente do outro. A VT vai com outro olhar. Então, assim, tem gente que fala, Dani, como assim você está fazendo VT pela 50ª vez lá no Novo Hotel em Itu? Porque eu sempre tô lá. O evento é outro. O hotel é o mesmo, mas o evento é outro, gente. Exatamente. Então, assim, não caiam nessa. Todo mundo quer, tipo, eu quero trabalhar com eventos, mas eu quero sentar aqui e coordenar. Você vai fazer isso depois de 40 anos produzindo igual eu e o Vlad, gente. O tempo, exatamente. O time vai à sua frente. Aí tudo bem, assim, mas provavelmente a gente vai lá, assim. O Ronaldo fala muito, e eu já vi ele fazendo isso, que ele senta no meio do pavilhão sozinho. E ele senta no meio do pavilhão. Assim, parece um índio Apache, assim. Mas eu entendo, é a maneira que ele tem de se conectar, assim. Às vezes eu vou com ele ver essas prés dele e fico entendendo. Mas a gente vai repetir isso até a exaustão, porque é justamente para não dar errado, porque geralmente evento, as coisas acontecem fora de processo, às vezes. Sim. Se você não está seguro que o WTC tem uma saída de emergência, tem aquela porta que você não lembrava da última EVT, mas lembrou na penúltima. Exato. Então, assim, tem que voltar e fazer o exercício, entendeu? Não, já aconteceu comigo de um job em Vitória, Vlad. Eu, chamada só, tipo, o evento era quinta, sexta e sábado. Não tava quinta e o evento era sexta e sábado. Me chamaram na terça-feira. Aí me mandaram planta, tudo, não sei o quê. Olha, o evento é assim, assim, assado, tal. E aí um ponto de atenção para uma fonte que tinha na entrada e que o balcão do credenciamento cenográfico foi feito todo em volta dessa fonte. O cliente daqui de São Paulo, mas resolveu fazer o evento lá em Vitória por N motivos. Aí, beleza, fui cega com a planta. A hora que eu cheguei no pavilhão, cadê a porra da fonte? Não tinha fonte. Não tinha, tiraram, porque deu não sei o que, um pico de dengue lá naquele quarteirão. E mandaram tirar, não tinha nada. Você via só o piso já novo ali no lugar da fonte. O balcão ia ficar fazendo nada. O balcão ia ficar no meio do caminho e não sei o que, tal, tipo... Então, assim, gente, uma fonte pode sumir de um espaço de eventos. Pode. Sabe? Tem gente que conta com a cenografia. Não, e visita técnica que você vai, que tá rolando evento do outro, e daí o cliente bate, mas tinha vaso aqui, mas era o paisagismo do outro evento que já tava aqui, isso querida. É muito perigoso, né, pra gente. É uma coisa que eu quero muito fazer, é como ensinar... Desculpa, tá, gente? Não é ensinar nesse sentido, mas é como fazer o cliente entender que os processos mudam a cada... O evento dele não é o evento do outro. O Lollapalooza não é o Rock in Rio. Não. Apesar de serem festivais de música, né? E por aí vai, o Coachella. Então isso tudo tem diferenças, né? Total. Parece que é igual, né? Tem coisas que vão se repetir. O sistema de som, provavelmente, o mesmo barará, mas não é tudo igual, assim. Tem peculiaridades que cada festival vai ter, ou cada evento corporativo com certeza terá. Inclusive stands. Eles mudam a cada dia. E olhando para isso, a gente vê, né, que cada vez mais, né, a minha vontade é que esses conteúdos, esses bate-papos, né, essas explanações, essas trocas, né, entre produtores chegassem aos ouvidos dos clientes. Chega. Outro dia eu entrevistei uma cliente de propósito. Jura? E aí eu mando pra cliente. Claro, porque assim, é importante que eles ouçam o que a gente pensa. Inclusive as críticas, assim, porque... Com certeza. Às vezes eles não sabem que eles produzem críticas, assim, Sim. fazem a gente ficar criticando tal coisa. E a falta de conhecimento deles, de fato, da produção, do evento em si, que causa esses erros. E às vezes não é nem maldade, eu não enxergo maldade. Eu costumo eu não gosto de enxergar maldade nas pessoas. Eu sei que existe, eu sei que ela é passível, assim como eu também posso ser maldosa às vezes em alguns momentos, mas isso é do ser humano. Mas na minha cabeça só entra essa resposta de que, tipo assim, é falta de conhecimento, é pura falta de conhecimento, sabe? De, tipo, ouvir de uma cliente que, tipo assim, você não serve pra estar aqui. E por que eu não sirvo pra estar aqui? Porque eu quero que você faça isso e isso ao mesmo tempo. E era humanamente impossível. Então, tipo assim, e quantos eventos você já fez? É o primeiro que eu tô fazendo. Então, assim, dói isso, é muito difícil. Isso é muito difícil. Isso é o poder do capital. Ela acha que tá pagando a cliente ou o cliente. Eu tô pagando, vai lá e faz. Eu já ouvi isso. Mas isso não muda no Brasil, né? Principalmente no Brasil, assim, Exato. que é onde a gente vive, né? E aí são as escolhas, né, Vlad? Eu escolho, esse cliente não me cabe mais. Eu tenho esse lance na minha carreira há muitos anos de abrir mão de coisas muito legais em prol de amizade com donos de eventos. Achei que era mais legal ser amigo do dono do evento do que produzir o evento dele. Ou do cliente X, assim, ou da agência. A agência, então, se eu não me dou bem, eu não volto, assim. Paro de criticar. Só não volto, é mais fácil não voltar. E faço muita questão de deixar claro que eu não quero voltar. Sim. Justamente para não ter convite. Porque é onde você ganha o seu respeito. Eu posso errar, sim, como profissional, porque a gente está sujeito a isso, mas hoje está muito minimizado. Então, como o nosso processo de produção é
eu sempre digo, é quase artesanal, porque a gente pega com carinho na planilha e olha para os parceiros como o Adriano, ou fulano, ou ciclano, e aí você entende que você pode fazer de maneira artesanal, com calma, com processo, assim. As agências não, né? Vão te contratando para ser o master, mas é no atropelo. Sai fazendo aí, vai chutando. E você vai alucinado, com clientes alucinados e todo mundo alucinado. No final você não tem prazer nenhum. Nenhum. Então isso para mim não tá cabendo, mano. Não, para mim também agora entrou. E aí, gente, ó. Tá explicado. Melhor produtor do ano. Inspiração, sabe? De você olhar e falar assim, eu tô no caminho certo, sabe? Então, de você olhar e falar, cara... Tia Dani demais. Mas Ô, Vlad, tá acabando nosso tempo. Tudo bem. Passa parte, rápido, né? A gente começa a bater papo. Vai ter parte 2 do teu, né? Como assim? Então, tava nervoso? Tá nervoso, né? Assim, subir no palco ontem foi estranho, cara. Né? Esquisito. Eu tava esperando ele falar, Dani Martins, Floripa. Eu já tava ali me preparando pra bater aquela palma protocolar, né? Filhos da mãe e tal. E aí, foi muito curioso, assim. Subir no palco é muito diferente pro produtor, né? Tá acostumado a passar correndo atrás, ficar escondido. Exato. Né? Coitado daquelas meninas que o Thiago botou pra dentro. Nossa, né? Elas entraram duras e saíram assim, congeladas, né? Maldade. Só mostrava a mãozinha já tava bom. Né? Só uma mãozinha que é o que funciona ali. Mas, Vlad, obrigada por você ter vindo, ter achado essa brechinha ali. A gente já tinha falado antes da data e ontem eu insisti um pouquinho mais. Não, falei, ele recusou o meu convite. Meu primeiro convite ele recusou. Mas você sabe por quê? Eu não sabia como seria a feira. Então, como tá muito tranquilo, assim, eu tenho uma cliente que é uma agência maravilhosa, de mulheres, né? Nada com mulheres no comando. E elas me dão 200% de autonomia, porque o evento tá lá rodando com um profissional. Eu falei, eu vou. Quando você falou de novo ontem, e o Floripa falou, eu vou falar no podcast dela. Eu falei, não. Floripa, cheguei primeiro. Eu também vou. Aí eu puxei a orelha do Floripa, então prazer estar recebendo você aqui. Eu acho que para finalizar, eu sempre peço pro pessoal deixar uma frase para quem tá em casa, para quem tá assistindo, que quer trabalhar com eventos, né? Uma mensagem de incentivo, alguma coisa do tipo, se você quiser falar alguma coisa pra galera. Câmera aqui é a sua. Eu vou falar, eu tô pensando aqui, fiz aquela cara de pensador, mas assim, assistam a Dani. É legal, conteúdo, é isso. É uma frase séria, assim, vejam porque o conteúdo tá aí. Vão lá no Foco em Produção, como ela falou, e tem tantos outros canais. Eu acho que produzir hoje tá mais fácil do que nos anos 90. Com certeza. No século passado. Né? A gente pode falar disso, né? Mas, obrigado, cara, obrigada mesmo. Parabéns, né? Foi um prazer. Parabéns pra você. Pra também, gente. pra aquele nós. Prêmio é nosso. Eu falei, aquele prêmio é nosso, assim. A produção executiva precisa mostrar pro mercado. A gente existe, a gente tá aí a fim de atender vocês, clientes. E é muito bom duplar ou ter parceiros como vocês. Assim. E bora tentar armar um job juntos. Estou à disposição. É tá bom? Isso, então. Obrigada, viu, querido? Obrigado. Galera, sucesso. Baita episódio, hein? Maratonem, compartilhem e sigam. Um abraço e vamos produção.